mas nós vamos aqui para falar sobre a Miriam. E eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente. Ok. Aqui. Eu acho que vocês podem ver a minha apresentação. Agora sim. Tá. Então, o nome dessa apresentação que eu chamo é Miriam, uma liderança antes de qualquer título. E por que eu escolhi colocar esse nome? Liderança antes de qualquer tipo. Porque hoje nós temos que desmistificar muito o que se fala sobre liderança. Todo mundo, quando pensa em liderança, vai pensar num cargo, vai dizer, mas você faz o quê? Você tem o quê? Aonde você trabalha? A liderança geralmente vai estar vinculada a isso. E nós vamos aprender com a história de Miriam que a liderança vem muito mais do que um título, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a importância do papel dessa mulher. Porque quando você fala de uma liderança feminina bíblica, você vai pensar em Esther, você vai pensar em Débora, você vai pensar em Maria, mas poucas pessoas falam de Miriam. E as pessoas não entendem, não percebem o peso estratégico, espiritual e de alcance nacional que essa mulher teve na Bíblia, entendeu? E o quanto nós, todas, temos um pouco de Miriam. Carregamos fases de Miriam na nossa vida, diferentes fases da Miriam na nossa vida, ou características da Miriam na nossa vida. Entendeu? Então, cada uma de nós que estamos aqui hoje, Eugênia, Elisiane, Viviane, nós temos algumas características de Miriam. E é isso que nós temos que falar. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o peso estratégico dessa mulher era tão grande que não só foi falado no livro de Êxodos e de Números, mas foi repetido por outros profetas lá na frente, profetas menores como Miqueia, que relembrou a história de Miriam, né? Então esse é uma coisa muito interessante, que ele comenta em Miqueias que Deus falou, enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Gente, Moisés foi considerado o libertador. O profeta que foi usado por Deus poderia muito bem ter parado, enviei diante de ti Moisés. Mas não, isso ele está falando para o povo de Israel. O profeta está falando para o povo de Israel, eu enviei diante de ti, povo de Israel, Moisés, Arão e Miriam. Olha o gabarito dessa mulher para estar conectado junto com Moisés. Era a mesma coisa que você falar assim, enviei junto com o rei Charles a Patrícia. Então olha o peso que tinha Miriam, de estar junto do núcleo falando de Moisés, falava do nome dela. Então isso mostra o peso estratégico que a Miriam tinha, mesmo sendo pouco falada, ela tinha um peso estratégico. Então, e por que Deus menciona o nome dela? Porque ela não foi uma figurante. Ela não foi apenas a irmã de Moisés. Em nenhum momento fala assim, a irmã de Moisés apenas, entendeu? E o primeiro ensinamento que nós temos que ter com Miriam é que liderança não é um cargo. Título como sou presidente daquilo, sou a gerente daquilo, sou a dona da comunidade e tal, isso não é liderança. Os títulos, eles são plataformas que Deus usa para o teu chamado. Então hoje o meu título, eu sou diretora, mas isso é a minha plataforma que Deus usa para o meu chamado. A liderança em si não está pautada por um título. E as pessoas acham que a mulher que trabalha em casa, eu não sei se alguma de vocês aqui trabalha em casa como dona de casa, como mãe, e aí você tem às vezes vergonha de falar, porque você não tem um título de diretora, que você não tem a dona de comunidade, você não tem um Instagram com 10 mil seguidores, e tem vergonha. Só que, e aí tem pessoas que acham que a liderança só tá no homem, porque o líder, como eu sou cristã, o líder tá no homem, eu obedeço. Só que a liderança vai mais do que o papel de mandar prender e mandar soltar. A liderança é muito mais de dizer faz isso, faz aquilo. A liderança, dentro do papel da liderança de uma mulher, e isso que Miriam fazia, era autoridade espiritual,
influência, saber como navegar em ambientes de crise, gestão de crise, gestão da atmosfera, gestão de recursos, o cuidado de você olhar alguma coisa e ter cuidado, a forma como você comunica, a condução emocional e espiritual. Então, liderança é mais do que mandar prender, mandar soltar, é muito mais do que ter título, é muito mais do que... É muito mais. É influência, é autoridade espiritual, é você ter cuidado, é você ter percepção, é você entender o poder que tem o tom da tua voz, o quanto você pode influenciar um ambiente. Em nenhum momento você vê na Bíblia falando que Miriam era a líder número 2 depois de Moisés. Não. Falava do dom que ela era uma profetisa. E isso fala que Miriam era uma profetisa. Profetisa não era cargo, era dom, era chamado. Então, mãe, empresária, líder, dona de lar, todas nós exercemos um cargo de liderança. Mas o que nós estamos permitindo acontecer nos dias de hoje é colocar qualificação de importância. Como se alguém que é mãe e trabalha em casa é menos qualificado que uma mulher que vai para o mundo dos negócios. Liderança é além de cargo. Então essa é a primeira mensagem que eu gostaria de tirar aqui para vocês, de desmistificar e tirar esse fardo de vocês, muitas vezes nós mulheres, que acha que tá dentro de casa é algo que tem que ter vergonha. É chamado. Você está dentro de casa é chamado. É você construir um legado dentro de casa. Se a minha mãe, que não trabalhou no mundo corporativo, não tivesse sido minha mãe e cuidado de mim do jeito que ela cuidou, de mim e de mais 3 irmãos, eu não estaria aqui hoje, sendo o que eu tô hoje, fazendo o que eu tô fazendo. Ela faz parte desse legado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão que o mundo hoje coloca para baixo, né? E coloca para baixo também o papel de liderança. Não, liderança vai a muito mais do que dar ordens, tá bom? E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam na vida de Miriam foram os movimentos que aconteceram na vida dessa mulher. E o primeiro movimento que eu vejo é a voz que não sai gritando, que não sai falando, que não sai cantando, ou brigando, ou chamando a atenção, ou ficando preocupada. Não. A primeira voz que você vê da história de Miriam é uma voz que observa. Observa. E o quanto a Miriam, ela era uma gestora de crise. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ela tinha uma liderança madura desde pequena. Uma liderança madura que, em vez de ela reagir por impulso, ela observou antes de agir. É onde você vê essa história. Bem, a situação estava caótica, porque o povo hebreu estava crescendo muito no Egito. E com isso os egípcios começaram a ter medo da população hebraica, porque estava crescendo muito filho. Deus abençoava o ventre das mulheres. Então as mulheres tinham muito filho. E aí eles começaram a ficar com medo, porque era muito filho. Aí veio uma ordem da liderança, né, do faraó, dizendo que tinha que matar todos os primogênitos, todos os homens. E daí com isso saíram matando tudo que é bebê hebreu. O que aconteceu? A mãe de Moisés, querendo proteger Moisés, colocou Moisés dentro de uma cestinha de vime e jogou Moisés no rio Nilo para salvar a vida de Moisés. Olha o desespero dessa mãe. Então, a situação que estava acontecendo naquela época no Egito era tenebrosa. Crianças estavam sendo mortas. Então, a mãe de Moisés jogou a criança no rio Nilo. E o que Miriam fez? A Miriam era irmã de Moisés. A Miriam, ela podia ter saído atrás do cestinho, gritar: socorro, alguém socorre meu irmão, alguém tem misericórdia, é apenas um bebê. Não, ela ficou olhando. Ela ficou olhando, até que ela percebeu que o bebê caiu nas margens aonde a princesa do Egito estava. E aí que entra mais ainda a estratégia da gestão de crise dessa mulher. Ela observou, ela discerniu, ela esperou o momento certo e aí ela falou.
Ela podia chegar e falar, pelo amor de Deus, ajuda meu irmão é apenas uma criança, ele é uma criança israelita, salva ele, pelo amor de Deus. Será que a rainha, naquele momento, aquela princesa, iria fazer geralmente isso? Ia contra uma ordem do faraó? De forma alguma. Ela chegou na maciota, perto da princesa, e ela ofereceu ajuda. Quer que eu chame uma ama hebreia para cuidar deste bebê, para amamentar esse bebê? Então, estrategicamente, ela ofereceu ajuda para a mulher. Ela não chegou pedindo ajuda, ela ofereceu ajuda. Olha como ela geriu a crise. Daí, com isso, a princesa falou, boa ideia, arranja uma mulher para mim aí, para amamentar essa criança. Aí, o que aconteceu? Ela pegou a própria mãe da criança, que era a mãe dela também, a mãe de Moisés e a mãe dela, devolveu a criança para a mãe, a Miriam, e aí com isso a mãe criou Moisés até o término da amamentação, que naquela época eu não sei quanto tempo demorava, se era 2, 3 anos, podia ser mais. E o que eu quero que vocês prestem atenção, o primeiro papel que eu quero que vocês entendam de liderança dessa mulher, ela tinha cargo, ela era uma menina. Ela geriu uma crise, em vez de entrar na nuvem do desespero, na onda do desespero, ela se segurou, ela não manipulou a princesa, ela não expôs, ela não mentiu, ela simplesmente conseguiu gerenciar a situação sem causar nenhuma mentira, e com uma frase de oferecer ajuda, quer que eu arranje uma ama para essa criança? Ela mudou o destino de um povo. Porque sem nenhum barulho, sem nenhum escândalo, sem nenhuma lágrima, sem nenhum esperneio, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela conseguiu salvar o irmão dela. E mais do que salvar o irmão, salvar toda uma geração. Porque ela salvou quem era para ser o libertador da nação hebraica. Então eu quero que vocês vejam um nível de estratégia. E agora eu te pergunto, qual que era o título da Miriam? Nenhum. Ela era uma menina, entendeu? Então, meninas, nem toda influência precisa de título, nem toda influência precisa ser barulhenta. Tem gente que acha que tem que fazer escândalo na internet para ter influência. Tem gente fazendo escândalo para conseguir seguidor. Nem toda influência é barulhenta. Meninas, tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês aqui? Faz sentido. Segundo, vamos pro segundo movimento de Miriam. Segundo movimento, a voz que conduz ambientes. Então aí, como a Patrícia estava comentando, o povo atravessou o Egito. Vitória, o mar, desculpa, atravessou o Mar Vermelho. Vitória. A Miriam podia virar e pensar assim, bem, eu não tenho cargo nenhum aqui de liderança, não tenho, quem sou eu na fila do pão, vou ficar aqui na minha. Ela não, ela viu o que aconteceu, ela viu a vitória. E com isso, ela pegou o tamborim, que é um instrumento, mais uma vez, a ferramenta que Deus deu para ela cumprir o chamado e o propósito dela. E ninguém deu a ela um cargo. E ela saiu louvando a Deus, cantando um cântico que está registrado na Bíblia, né? Virou um hit de sucesso. E com isso, mulheres seguiram ela. Em nenhum momento ela falou, venham me seguir, façam isso para virar meus seguidores. Não, ela saiu, a postura do coração, eu quero que vocês prestem atenção na postura do coração dessa mulher. Então, meninos, o que aconteceu? A influência, ela não é cargo, é quem as pessoas seguem espontaneamente. Então, o que acontece? A Miriam, ela conduziu, ela respeitou o ambiente emocional, a atmosfera espiritual, a celebração coletiva, a coragem feminina. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês agora é: que ambiente a sua voz está criando? Porque ela criou um ambiente neste momento de adoração, de celebração. E a tua voz? Que ambiente você tem criado com a tua influência? Porque deixa eu falar uma coisa pra você. Você querendo ou não, você tem uma influência.
Você querendo ou não. Você falando, vou ficar aqui no meu canto, não quero influenciar ninguém, você já está influenciando. O teu silêncio influencia. Então, a pergunta é, que ambiente a sua voz está criando? E um ponto importante que eu quero que vocês entendam é isso. Qual é o ambiente que a sua voz, a sua postura, o seu posicionamento, a sua atitude, o seu comportamento tem criado? É mais do que voz. A tua postura física comunica e influencia. Você sabia que você comunica algo apenas com a postura do teu corpo? Nos primeiros 7 segundos, sem você abrir a tua boca, alguém vai olhar para você e já vai tomar uma conclusão a teu respeito. Nos primeiros 7 segundos, o cérebro da pessoa olha. Nós fomos criados para julgar. Não adianta você falar, não julgue, nós fomos criados para julgar. Então, eu vou olhar e eu vou discernir, eu vou ter um julgamento a teu respeito. Sem você abrir a boca. Então você influencia com a tua postura, com a tua aparência, com a tua voz, com o teu comportamento, com o teu sorriso, com aquilo que você fala. Então, existem 2 tipos de influência. A influência que vai levantar, que vai criar unidade, que vai mover emoções, que vai conduzir celebração, que vai liberar expressão. E tem aquela voz que adoece, que gera divisão, que contamina ambientes, que compete, que compara, que não serva, que gera divisão, que busca reconhecimento. E eu quero que vocês entendam uma coisa, meninas. No mundo espiritual não existe campo neutro. Não existe campo neutro. Teve um post que eu fiz tempo atrás falando sobre isso. Que no mundo espiritual não existe campo neutro. Ou você está no campo do bem ou você está no campo do mal. Não adianta, não existe Suíça, que é conhecido como país neutro, não existe. No mundo espiritual, ou é um lado ou é outro. Então a tua influência, ou ela é uma influência que ela vai levantar ou ela vai derrubar. Aquilo que você escuta, aquilo que você faz, ou vai construir ou vai destruir. Eu quero que vocês pensem nisso. Que tipo de influência que você está tendo dentro da tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu negócio, na tua comunidade, na tua igreja, na tua vizinhança. Qual é o tamborim que Deus colocou na tua mão? Porque a Miriam usou o tamborim para fazer todo um ato profético de louvor e adoração. É uma ferramenta, como eu falei, para você cumprir o teu chamado. Qual é o tamborim que Deus colocou na tua mão? Você está sendo influenciado ou está influenciando? E se você está influenciando, você está influenciando para onde? Já parou para pensar nisso? Agora, como a própria Patrícia falou, não existe líder completamente sarado. E primeira coisa, eu trabalho com o Ministério de Libertação. Libertação não é o destino final. Libertação é uma jornada. É uma jornada. Até que Jesus venha, você estará sendo liberta de coisas na sua vida. Na alma, de dores, de coisas. Então sim, teve um momento na vida da Miriam que ela se perdeu ali, deu uma desvirtuada. O GPS dela perdeu a direção, né? E aí que entra a questão da vigilância. E qual é o perigo da armadilha que nós temos que cuidar? É a armadilha que já foi apontada lá em Gênesis, a armadilha do orgulho. A mesma voz que levantou multidões para seguir e louvar a Deus foi uma voz que começou a ter uma influência negativa. Então o que aconteceu com Miriam? Miriam começou a olhar para Moisés. Moisés casou lá com uma mulher que ela não aprovou e começou a julgar Moisés. E chegou a falar, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Então a influência da voz dessa mulher era tão grande e ela começou a falar essas coisas para Arão. Vai saber para quem mais. Para quem mais ela começou a falar isso? Então aquela influência que foi lá louvar a Deus, glorificar, pegou o tamborim e levantou e trouxe um monte de seguidores,
É a mesma influência, só que da forma negativa para as trevas, que ia conseguir também um monte de influenciadores. Ela falando, se ela conseguiu influenciadores falando coisa positiva com o tamborim, ela ia conseguir um monte de pessoas influenciadas por ela quando ela começou a ter jogar essas sementes malignas de comparação. Então, o que aconteceu aqui com o Miriam? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Gente, aqui caiu algo tremendo de perigoso, que foi a cilada de Satanás, o orgulho. Ela falou, será que Deus só está falando? Mas lógico que não, ele fala comigo, eu sou uma profetisa. Começou a duvidar da autoridade de Moisés. Começou a diminuir, a minar aquele que foi chamado ungido de Deus. Então o que acontece? Se você parar para pensar, o inimigo sempre vai querer atacar você, mulher, da mesma forma que ele caiu. E como é que ele caiu? Ele olhou para ele na sua própria majestade e tudo mais, né? De uma forma de um ego, através do ego inflado. Muitas vezes você cai com o ego desinflado, mas o problema continua sendo o ego. Você entra na comparação e daí com isso você larga tudo. Você cai na perdição. E acontece o quê? O que aconteceu com Satanás? Satanás caiu e a gente cai. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com as setas de comparação. O inimigo quer que você caia da mesma forma que ele caiu. E a raiz que Satanás caiu foi orgulho. Foi ego. Então entra com comparação, entra com a questão de falta de reconhecimento, competição. E aí, com isso, você começa a pensar aquilo que ele está te jogando na tua mente. E outra coisa, não precisa nem muito de Satanás. O mundo hoje, né, o sistema desse mundo de hoje tem jogado o quê? Comparações, reconhecimento, competição. Já está contaminado. Então, se você não entrar em uma total vigilância de entender a sua identidade espiritual, para o teu espírito dar ordem na tua alma e com isso você se posicionar de forma correta, você cai na mesma cilada de Satanás. Exatamente. E ela salvou o irmão, ela tá indo. Tá afundando o irmão. Que ela arriscou a vida para salvar. É. E aí, muita gente pergunta o que aconteceu com isso, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem uma coisa. O que aconteceu com isso quando ela aconteceu? Deus chamou Miriam, Deus chamou Arão, Deus chamou Moisés. Falou, ó, tá tendo gente aqui, tá tendo um barraco. Moisés estão te questionando, estão te tirando a autoridade que eu te dei. E ele jogou lepra em Miriam. Aí as pessoas perguntam, mas por quê que a lepra foi para Miriam e não foi para Arão? Mas eu mesmo perguntei. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, o nível da consequência reflete o teu nível de influência. Quanto maior a influência, maior a responsabilidade da tua voz. Então as consequências são maiores. Então, quando ela recebeu a lepra, Arão tomou consciência da gravidade e ele entrou imediatamente em arrependimento. Ela foi afastada por uma semana para se curar da lepra e naquele momento de afastamento você pode ter certeza que houve um trabalhar de Deus no caráter, no coração, na alma, nas emoções, de centralizar Miriam no caminho correto, de regular o GPS da Miriam, que estava indo para a linha do Satanás, da queda de Satanás, né, do orgulho. Ele pegou aquele momento de afastamento para tratar. Quantas vezes você está passando por um momento de isolamento, você está passando por um momento de afastamento, e você está achando que isso é castigo, mas Deus está querendo dizer, vem comigo que eu estou querendo te tratar. Você está achando que esse isolamento, essa questão de você estar sendo isolado, ou até algumas amigas te deixando, seja o que for, você está achando que isso é perseguição, que isso não é. É Deus te preservando, te protegendo, regulando o teu GPS. Porque o teu GPS tem que estar sendo apontado para o teu chamado. Para o chamado que Deus tem para a tua vida. A Miriam aqui, ela foi, nossa, que Deus, né, que jogou uma
só porque ela falou isso, Deus castigou ela com lepra, né? Que às vezes a pessoa pode achar que Deus está sendo injusto, né? Assim, primeira vez que você lê essa história, você fala, meu Deus. Só que, na verdade, ele estava, é o que você falou, ele estava tentando salvá-la. Exatamente. Então a gente... ela. Exatamente. Então a gente vê para uma ótica de punição, mas não é. É uma ótica de trazer o choque para a pessoa se situar. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então, meninas, mulheres, a Miriam sofreu a consequência, sim, mas é porque a influência que ela tinha, que ela carregava, era grande. Então a consequência foi maior. E o tratar foi maior. Porque a influência dessa mulher era grande. E existe uma coisa que a gente precisa entender, que a mulher, ela tem um potencial impressionante de influência. E isso já foi detectado lá no Éden. Eva influenciou Adão. Então a mulher, você é uma líder. Porque você carrega dentro de você uma semente poderosa de influência. E não é à toa que Jesus Cristo lá na ressurreição mostrou para as mulheres que ele ressuscitou. Esse é o nível de responsabilidade, de poder que a gente carrega, de influência. Entendeu? E aí, com isso, que a gente tem que parar para pensar muito nisso. Eu quero que vocês entendam. O inimigo sempre vai te usar a cilada do orgulho para te atacar. E como é que faz isso? Você começa a pensar muito a seu respeito. Ah, será que eu tô bonita? Será que a pessoa tá achando que eu tô contra ela? Será que a pessoa tá achando que eu sou burra? Ah, eu não vou falar isso que ele vai achar que eu não tô de acordo com ele. Ah, será que se eu falar isso eu vou parecer que eu tô muito vulnerável? Ah, será que se eu colocar essa roupa eu vou parecer que eu não tô bem sucedida? Então, eu quero que vocês entendam que todos esses pensamentos, a raiz é o orgulho. Porque C.S. Lewis, que é um grande evangelista, falou: humildade não é pensar menos a seu respeito. É pensar menos em si mesma. Então o que acontece? Tem gente que acha que ser humilde é você se colocar lá pra baixo. Ah, imagina, eu só fiz uma coisinha de nada. Ah, imagina, eu não sei de nada não, imagina. Não, isso não é humildade. Isso muito pelo contrário, é orgulho desinflado. Porque você tem o orgulho inflado e desinflado. O orgulho inflado é aquela mulher que se acha supra-sumo, como a Miriam estava se achando. O orgulho desinflado é aquela pessoa que você bota pra baixo. É orgulho, a raiz é orgulho. Só que um orgulho é inflado, o outro é desinflado. A humildade verdadeira é quando você é tão centrada em Cristo, em Deus, que você sabe. Você não se preocupa em ficar pensando em si mesmo. Se você tá bonita, se você é inteligente, se a pessoa gosta ou não gosta de você, se teu filho tá feliz ou não com a tua decisão, se aquilo que você cozinhou tá bom ou não tá. Não, você para de pensar a teu respeito. Você simplesmente não pensa a teu respeito. Não no jeito de desleixo, mas no jeito de isso não virar um peso para dentro de você. Isso é humildade. Você entende os teus dons e talentos e você fala disso com convicção. E você entende das tuas fraquezas e fala disso com convicção. Isso é humildade. Entendeu? E a Miriam, ela estava entrando numa linha de humildade de um orgulho inflado. Ah, será que Deus só fala com Moisés? Era um orgulho inflado. Então, o momento de reflexão que eu tenho aqui para vocês, meninas, é a sua voz, a sua influência. Eu quero que vocês escrevam, parem para pensar. Não saiam dessa comunidade com conteúdo apenas para encher a tua mente. Saiam com conteúdo que transformem. Então são perguntas que libertam. Jesus Cristo, na vida dele, ele perguntava. Ele viu o cara cego e falou: o que você quer? Que eu veja. Jesus sempre perguntou. Por quê? Porque a pergunta tira de você aquilo que você tem que ser curada, aquilo que você tem que ser libertada. Traz a verdade para fora. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a pergunta que eu tenho, que eu acredito que Jesus faria essa pergunta. A sua voz, Viviane, Eugênia, Eli, Ângela, Bia,
A sua voz hoje, a tua influência, ela está curando ou contaminando ambientes? Curando ou contaminando pessoas? Levantando ou destruindo? Você está conduzindo ou está competindo? Porque tem horas que a gente quer ficar competindo. Até com o próprio marido. Eu atendo mulher, que a mulher está competindo com o marido para provar quem que está certo. Isso é competição. Ou você está conduzindo. Lembra da história lá de Miriam no começo? Ela conduziu. Ela não competiu com a rainha. Estou servindo ou você está querendo reconhecimento? Quantas mulheres estão querendo fazer coisa, entra no ativismo, não é porque está focada no chamado, está focada em querer ser reconhecida. Sendo que Deus nunca te chamou para estar fazendo certas coisas, você está querendo fazer porque você está querendo reconhecimento. A motivação do coração está errada. Deus pode te abençoar, Deus pode ter misericórdia de você, Ele vai até usar isso para acertar teu caminho. Mas essa questão, você está servindo ou você está querendo reconhecimento? E lembre-se de C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si ou mais de si. É pensar menos em si mesma. Tá fazendo sentido, meninas? Sim, muito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mulherada tá muito quietinha porque tá pensando, né? Vamos lá. Então vamos pro próximo slide. Agora, o muito mais importante que a gente tem que ter é essa questão, que as pessoas veem que a Miriam levou a lepra, né? Ficou lá doente uma semana isolado. Mas Deus em nenhum momento apagou a história de Miriam porque ela cometeu um erro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é que nós estamos aqui hoje falando sobre ela. Quantas de nós cometemos erros no passado? Fizemos erros, escolhas indevidas. E nós ficamos olhando para trás, falando, mas hoje eu estou assim porque lá 10 anos atrás eu usei droga. Porque 10 anos atrás eu casei com um homem errado. Porque 3 anos atrás eu me envolvi com um homem errado. Eu escolhi a profissão errada. E você fica se culpando, se julgando. Porque eu decidi ter um filho antes de casar. Não sei qual que é a tua história. E você fica martelando a tua própria história. Sendo que Deus esqueceu do erro de Miriam. Ele ensinou Miriam. E bota isso para nos ensinar. Mas Deus não apagou o nome dela. E não vai apagar o seu também. Os teus erros do passado não te definem. São usados como ferramenta de aprendizado para uma nova jornada. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida, meu Deus do céu. Mas eu olho para o meu passado, eu olho com uma gratidão tão grande a Deus pela misericórdia, pelo amor. E Ele torna tudo, e é verdade que tudo aponta para Cristo, que Ele pega aquela história toda ferrada e Ele usa isso como matéria-prima para a glória dele. Porque Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em pegar a matéria-prima que você está dando para Ele, que às vezes não é a ideal, e fazer isso virar peso para a glória. Se você pegar a história de vários líderes, eles não tinham histórias maravilhosas. Por quê? Porque é para a glória de Deus, não é para nossa glória. Então, Deus não apagou o nome dela. Miriam, ela nos ensina que uma voz feminina pode proteger destinos, conduzir multidões, transformar ambientes com humildade e vigilância. E ela em nenhum momento ficou se culpando por um erro que aconteceu lá atrás. E nós não devemos também. Porque erros nós vamos fazer em nosso relacionamento, na nossa casa, no nosso trabalho, na educação de filhos. Só que mesmo assim, a gente tem que lembrar de algo que existe, chamado graça e misericórdia. Nós não estamos mais na lei, que, poxa, não era a época que Miriam vivia. Miriam vivia debaixo da lei. Naquela época não existia graça. Nós hoje estamos debaixo de uma nova aliança. E essa aliança diz que não é o teu título que te qualifica. Não é aquilo que você faz que te qualifica.
Não é o teu esforço, não é o teu trabalho, não é nada disso que te qualifica. O que te qualifica é o sangue derramado naquela cruz. O que te qualifica é a obra redentora da cruz. Por isso que fala que você é justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. Você não é justiça de Deus na terra porque você faz tudo certo, porque você segue a Bíblia, porque você faz tudo bonitinho, porque você é a esposa ideal. Não. Você é justiça de Deus na terra pela obra feita na cruz. E você anda em justiça pelo amor, pela transformação de Jesus na tua vida. É totalmente diferente. Então, muitas nós mulheres estamos andando uma caminhada de achar que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer é o que nos qualifica. Ou um título. Não. O que te qualifica é o sangue de Jesus. Tem mulher que está passando por dificuldades de ansiedade, depressão, dúvida, insegurança, complexo de inferioridade. E aí olha para tudo isso e começa a limitar o chamado dela, porque fala, como é que eu vou fazer alguma coisa se eu tenho esse problema aqui? Como é que eu posso falar uma coisa se eu me acho feia? Só que você não está entendendo que a tua condição emocional não determina a sua identidade espiritual. As tuas emoções flutuam, mas quem você é permanece inabalável, porque a obra do sangue derramado sobre a tua vida é inabalável. Então a tua situação emocional pode flutuar, mas a sua condição espiritual é inabalável. Você continua sendo justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que você vai colocar a tua situação emocional debaixo do tapete. Ah, eu não vou falar que eu tô sentindo medo. Ah, eu não vou falar que eu tô sentindo, sei lá, inveja. Não, não é isso. Jesus nos convida. Ele se importa com o que você sente. Ele quer que você chegue nos pés da cruz e diga, Pai, Jesus, eu tô sentindo inveja da fulana. Eu tô me sentindo inferiorizada, eu tô me sentindo o que for. Ele quer que você fale. Porque olha o que aconteceu naquela cruz. A gente tem que entender a obra da cruz. Gente, a obra da cruz aconteceu 2000 anos atrás e ela está viva até hoje. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. E doenças da alma e física. Ele levou. Só no momento que ele levou, não parou nisso. Houve o que se chama em inglês Divine Exchange, em português chama-se troca divina. Ele te deu redenção, ele te deu cura, ele te deu restauração, ele te deu renovação, ele te deu santificação, ele te deu purificação. Então houve uma troca divina. Você levou sobre a cruz, só que você tem que jogar para ele todas as suas dores. Todo aquele fardo que você está carregando emocional, de pensamentos errados, você joga na cruz, você entrega em um ato de adoração, de humildade, de amor, de rendição. Fala, Senhor, é isso que eu tenho para te entregar. O que eu tenho para te entregar não é bonito. Eu tô com raiva do meu marido, tô com raiva da minha chefe, tô com inveja de fulana. Tô me sentindo o cocô do cocô do cocô. E aí você entrega tudo para Jesus e fala, Senhor, mas o que o Senhor tem para me entregar? O que o Senhor tem para me entregar? E eu tenho certeza que o que Ele vai te entregar é um fardo muito mais leve do que vocês têm carregado. Você não nasceu para carregar metade do peso que vocês têm carregado. Deus delegou anjos para te ajudar e você está fazendo um monte de coisa sozinha na tua casa. Deus falou, a minha cruz, o meu sangue te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. E você querendo ser forte, você querendo ser inabalável, é o que Jesus falou. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua vida, Eugênia. Pela tua fraqueza.
Então, meninas, eu quero terminar esse momento agora, esses 5 minutinhos, com todo mundo fechando o olho. E a pergunta que Jesus tem para você agora é: o que você quer entregar para mim? Jesus está aqui agora, eu creio. Quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, Ele está aqui. E eu sei o que Jesus está perguntando para você, Viviane. Viviane, o que você quer entregar para mim hoje? Viviane, o que você está carregando que eu quero carregar para você, só que você não está deixando eu carregar? Jussiene, o que você quer me entregar hoje, Jussiene? É isso que Jesus está te perguntando. Não sou eu que estou te perguntando, é Jesus. Bia, Eugênia, Eliana, a Patrícia, a Ana Flávia, eu mesma. O que nós queremos entregar para Jesus hoje? Então vamos fechar os olhos hoje. Escreva no papel uma coisa, não precisa ser muito não, uma coisa. E terminando essa aula de hoje, não termina agora, vai pro teu quarto, pega um papel e a pergunta continua. O que você quer entregar para Jesus hoje? E o que você quer receber dele? Porque o fardo dele é suave. Vamos lá? 2 minutos de silêncio para vocês entregarem para Jesus agora, em um ato de rendição, aquilo que vocês querem entregar para eles. Vamos lá? 1 minutinho. Às vezes, o maior passo de fé que nós temos que dar é a entrega. É o maior passo de fé, é entregar. E Jesus só está falando: solta, entrega isso para mim. Chega de carregar. Deixa eu cuidar disso para você. É o maior passo de fé, muitas vezes. É você apenas entender aquilo que Jesus falou. Sem mim, nada podes fazer. Sem mim, nada podes fazer. Então, por que estás carregando este peso? Eu não te chamei para esse lugar. Solta o peso, que muitas vezes eu não te chamei para carregar. Então, meninas, continuem fazendo esse exercício. E mais, quando você entregar algo para Deus, Ele quer te dar algo de volta. Lembre-se da troca divina. Deus não vai deixar você sair de mãos vazias. Tem algo que Ele quer te entregar. E você pode perguntar, depois que você esvaziar teu coração, tirar os entulhos, você pode colocar isso na cruz e falar assim: Senhor Jesus, e agora? O que o Senhor quer entregar para mim? Fecha os olhos em silêncio e deixa. E palavras vão vir na tua mente. Você vai achar que é coisa da tua cabeça, mas não é. E como é que você sabe que Jesus está falando com você? Ele vai começar a falar: eu te dou amor, eu cuido de ti, você é escolhida. Você vai entender, você vai discernir a voz de Jesus. Porque Ele vai te entregar. Aquilo que você entregou para Ele, Ele vai te entregar algo muito melhor. Isso se chama entrega. Entrar no descanso de Deus, que é um momento de adoração. Então, meninas, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Deus colocou um tamborim na tua mão, uma ferramenta. Pense sobre isso. Mas antes de você botar esse tamborim em ação, você precisa tirar pesos da tua alma, das tuas costas que você tem carregado, que Deus não te chamou para carregar. Não é o teu lugar. Não é sozinha. E é isso. Muito lindo. E ele alivia, né? Ontem mesmo eu tava numa ansiedade o dia inteiro, que eu não tava entendendo. Eu falava assim: Jesus, o que é isso? Eu não quero me sentir assim, não quero me sentir assim. E aquela ansiedade, sabe? Tanta coisa na minha cabeça, e pensando. E aí eu ajoelhei e comecei a louvar, né? No carro.
E aí cheguei em casa, fui lá pro meu canto e fiquei ali orando e louvando e falei assim, Jesus, eu entrego a ti essa ansiedade, não quero me sentir